Carcharodontosaurus significa lagarto com dentes de tubarão. O nome vem de duas partes. Carcharodon, que se refere ao gênero de tubarões, como o tubarão branco, Carcharodon carcharias, e saurus, que significa lagarto ou réptil. Isso faz referência aos dentes grandes e serrilhados do dinossauro, que se assemelhavam aos dentes de um tubarão. O Carcharodontosaurus é um gênero de dinossauro terópode carnívoro que habitou o norte da África entre aproximadamente 100 e 94 milhões de anos atrás, durante o estágio cenomaniano do período Cretáceo. Inicialmente, 2 dentes atribuídos ao gênero foram descritos por Charles de Pere e Justin Savornin como pertencentes a Megalosaurus saharicus. Esses dentes encontrados na Argélia foram posteriormente perdidos. Em 1914, uma expedição ao Egito liderada pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer resultou na coleta de um esqueleto parcial, mas ele só descreveu a descoberta em 1931, batizando o novo gênero como Carcharodontosaurus e designando Carcharodontosaurus saharicus como espécie tipo. Infelizmente, o esqueleto foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Décadas depois, em 1995, um crânio quase completo de Carcharodontosaurus saharicus foi descoberto nos Kenken Beds, no Marrocos, tornando-se o neótipo da espécie em 1996. Em 2007, fósseis encontrados na formação Eshkar, no norte do Níger, foram descritos como uma nova espécie, chamada Carcharodontosaurus igdensis. O Carcharodontosaurus está entre os maiores terópodes conhecidos. Seu crânio era grande, levemente construído e tinha um formato triangular na região anterior. As mandíbulas eram equipadas com dentes afiados, recurvados e serrilhados, que se assemelham aos do grande tubarão branco, gênero Carcharodon, origem do nome do dinossauro. Apesar de seu tamanho, o crânio apresentava grandes aberturas, fossas e fenestras, que o tornavam mais leve, mas também mais frágil em comparação aos crânios de tiranossaurídeos. Estudos indicam que os Carcharodontosaurídeos tinham uma força de mordida relativamente baixa para dinossauros de seu porte. Seus membros anteriores eram pequenos, enquanto os posteriores eram robustos e musculosos. Como outros terópodes, ele possuía uma cauda longa para ajudar no equilíbrio. Durante o mesmo período, diversos terópodes gigantes viviam no norte da África, incluindo as 2 espécies de Carcharodontosaurus, o Espinosaurídeo Spinosaurus, o Deltadromeus, o Barrariasaurus, além de um Abelisaurídeo de grande porte ainda sem nome. O ambiente na época era dominado por florestas de mangue e pântanos, que favoreciam uma rica biodiversidade, incluindo uma grande variedade de peixes, crocodiliformes e pterossauros. Em 1924, 2 dentes atribuídos ao Carcharodontosaurus foram encontrados em cortes de parede de diferentes fogaras próximas a Timimum, na antiga Argélia francesa. Esses fósseis foram extraídos de sedimentos pertencentes à formação intercalare continental, que data do período Cretáceo. Os dentes foram entregues ao governador local, Capitão Bourtet, que os repassou ao geólogo francês Charles de Pere no mesmo ano. Em 1925, de Pere, junto com Justin Savornin, classificou os dentes como sintipos, espécimes nomeados, de uma nova espécie de dinossauro terópode, denominada Megalosaurus saharicus. Esse registro marcou a descrição dos primeiros fósseis de terópodes encontrados na região. O epíteto específico saharicus faz alusão ao deserto do Saara, local da descoberta. Em 1927, ele chegou a ser reclassificado como uma espécie de Dryptosaurus, embora essa designação tenha sido considerada inadequada. Por outro erro, o paleontólogo Friedrich von Huene descreveu outra espécie, chamada Megalosaurus africanus, com base em dentes semelhantes. Posteriormente, essa espécie foi considerada sinônimo júnior de Megalosaurus saharicus. Os dentes sintípicos de Megalosaurus saharicus acabaram se perdendo e podem estar guardados em coleções localizadas na Argélia, em Paris ou em Lyon. No entanto, esses fósseis não possuem características exclusivas que os diferenciem de outros Carcharodontosaurídeos. Em 1960, o paleontólogo francês Albert Félix de Lapparent
anunciou a descoberta de mais dentes e vértebras caudais atribuídas ao Carcharodontosaurus em diferentes localidades da Argélia. No entanto, alguns desses fósseis podem pertencer a outros gêneros. Mais tarde, outros autores relataram o achado de dentes e fósseis isolados em diferentes regiões do país. Apesar disso, os primeiros fósseis de Carcharodontosaurus saharicus haviam sido descobertos em margas próximas a Ain Gedid, no Egito, em abril de 1914, pelo paleontólogo Richard Mark Graff. Essas margas pertenciam à formação Barraria, datada do Cenomaniano, um dos muitos sítios do Cretáceo localizados no norte da África. Mark Graff coletou um grande número de esqueletos de dinossauros na região, para o paleontólogo alemão Ernst Stromer, do Museu de Paleontologia de Munique. O esqueleto de Carcharodontosaurus, IPHG 1922X46, incluía partes de um crânio parcial, dentes, 3 vértebras cervicais, uma vértebra caudal, pelve incompleta, uma falange ungueal, fêmures e a fíbula esquerda. Um ilho isolado também foi atribuído ao Carcharodontosaurus saharicus, embora seja mais provável que pertencesse a um ceratossauro. Devido a tensões políticas entre o Império Alemão e o Egito, que à época era administrado pelos britânicos, o transporte do esqueleto para a Alemanha sofreu atrasos, sendo concluído apenas em 1922. Em Munique, Stromer descreveu os fósseis em 1931 e reconheceu que os dentes do espécime IPAG 1922X46 eram consistentes com os descritos anteriormente por De Perret e Savornin, confirmando o nome da espécie Saharicus. No entanto, Stromer decidiu criar o gênero Carcharodontosaurus, devido às semelhanças entre os dentes do dinossauro e os do tubarão branco, Carcharodon carcharias. Infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, os fósseis de Barraria, incluindo o espécime IPHG 1922X46, foram destruídos em um bombardeio britânico ocorrido em Munique na noite de 24 para 25 de abril de 1944. A única relíquia sobrevivente desse espécime foi um endocasto do crânio, que escapou à destruição. Poucas descobertas relacionadas ao Carcharodontosaurus ocorreram até 1995, quando o paleontólogo americano Paul Sereno encontrou um crânio incompleto durante uma expedição da Universidade de Chicago. Esse crânio, o CRCPV-12, foi descoberto em rochas do Cenomaniano na formação do Ira Inferior, parte dos Kenken Beds, na região de Rachidia, sudeste do Marrocos. O espécime foi levado para a Universidade de Chicago e descrito em 1996 por Sereno e sua equipe. Em um estudo posterior, o UCRCPV-12, também conhecido como SGM-DIN-1, foi designado como neótipo de Carcharodontosaurus saharicus, devido à perda de espécimes anteriores e à sua correspondência em idade e localização geográfica com os materiais descritos originalmente. Em 2016, Chiarenza e Cal analisaram a taxonomia do Carcharodontosaurus e sugeriram que o neótipo de Carcharodontosaurus saharicus apresentava diferenças em relação ao holótipo, especialmente na morfologia das placas interdentais maxilares. Contudo, o paleontólogo Mickey Mortimer contestou essa interpretação, afirmando que as diferenças eram resultado de danos no neótipo. Diversos outros fósseis atribuídos a Carcharodontosaurus saharicus foram encontrados nos Kenken Beds, incluindo fragmentos dentários, uma vértebra cervical e numerosos dentes. Sereno e seus colaboradores também associaram ao Carcharodontosaurus saharicus várias vértebras cervicais previamente descritas como pertencentes aos espinosaurídeos, Sigilmassasaurus, argumentando que vértebras robustas seriam necessárias para sustentar os grandes crânios de Carcharodontosaurídeos. No entanto, pesquisas posteriores, como as de Ibrahim et al., 220, demonstraram que essas vértebras pertenciam a Spinosaurus aegyptiacus. A possível presença do Carcharodontosaurus no Marrocos já havia sido sugerida em 1954 pelo paleontólogo francês René Lavocat. Em 2007,
Uma nova espécie de Carcharodontosaurus, chamada Carcharodontosaurus iguidensis, foi descrita pelos paleontólogos Steve Brusatte e Paul Sereno. Os fósseis dessa espécie foram encontrados na formação Eshkar, em Iguide, no Níger. O holótipo foi identificado como uma maxila parcial, MNNIGU2. O nome iguidensis é uma referência ao local da descoberta. Outros restos, como uma caixa craniana, um lacrimal, um dentário, uma vértebra cervical e vários dentes, foram associados a Carcharodontosaurus iguidensis, com base em tamanho e características semelhantes a outros ossos do gênero. Contudo, Chiarenza e Cal, em 2016, identificaram alguns desses materiais como pertencentes a Sigilmassasaurus, posteriormente relacionado ao Spinosaurus sp, e a um dinossauro que não pertencia aos Carcharodontosauríneos. Assim, decidiram restringir Carcharodontosaurus iguidensis apenas ao holótipo, até que novas pesquisas fossem realizadas. Outra espécie de Carcharodontosaurídeo, Sauroniops pachytolus, foi descrita em 2012 com base em um único osso frontal encontrado nos Kenken Beds. Alguns pesquisadores sugeriram que essa espécie poderia ser sinônima de Carcharodontosaurus saharicus, mas a maioria das análises manteve sua validade como um táxon distinto. Por fim, houve propostas, como as de Figueiredo, 1998, e Paul, 2010, para sinonimizar o gênero sul-americano Giganotosaurus com Carcharodontosaurus, mas essa avaliação não foi aceita por outros autores. Laparente, 1951-1960, relatou dentes de Carcharodontosaurus encontrados na formação intercalar continental em Guermessa, Tunísia. Um osso pós-orbital e restos pós-cranianos foram descobertos na formação El Ras, norte do Níger. Taquet, 1976, apontou semelhanças entre o pós-orbital e o do Acrocanthosaurus, um parente do Carcharodontosaurus, mas os restos pós-cranianos podem pertencer a outros terópodes. 2 fragmentos de caixa craniana, 137 dentes, 2 vértebras caudais e uma falange manual da formação Eshkar foram atribuídos ao Carcharodontosaurus por Laparente, 1960. Contudo, uma falange pedal associada é provavelmente de um espinosaurídeo. Muitas vértebras, incluindo 2 dorsais associadas, foram encontradas no grupo Irhazer, no Níger. Embora Laparente, 1960, tenha atribuído esses fósseis a Carcharodontosaurus saharicus, é possível que pertençam a outros gêneros de terópodes. Vértebras caudais de Tefidete e dentes de Acarazeras, formação intercalare continental Níger, foram registrados por Laparente, 1960, e Taquet, 1976. As vértebras podem ser de outros terópodes. Em uma localidade desconhecida do deserto do Saara, Laparente, 1960, documentou 8 vértebras, um húmero e uma falange manual como pertencentes a Carcharodontosaurus saharicus, embora possam ser de outros terópodes. 2 estudos, o primeiro em 1978, descreveram dentes e uma vértebra caudal de Carcharodontosaurus na formação Chenine, Tunísia. A vértebra caudal foi posteriormente reclassificada como Carcharodontosauridae indet. Fósseis da formação Quseir, Egito, foram atribuídos ao Carcharodontosaurus em 1999. Um artigo do mesmo ano mencionou vértebras e elementos de membros encontrados na formação Wadi Milk, Sudão, atribuídos a Carcharodontosaurídeos. Mickey Mortimer sugeriu que poderiam ser de Carcharodontosaurus, com base na presença de pleuroceles nas vértebras caudais. Em 2015, um grande arco neural de uma vértebra dorsal dos Kenken Beds foi descrito como pertencente a um novo gênero e espécie de megaraptorano apelidado de Osteoporosia gigantea. Embora inicialmente associado a um grande carnívoro semelhante ao Carcharodontosaurus ou Mapusaurus, análises indicam que pode pertencer a Carcharodontosaurus saharicus, ou Sauroniops, devido às suas características. Um dente maxilar da formação Vilar del Arzobispo, Espanha, foi atribuído ao Carcharodontosaurus em 1966,
mas análises posteriores revelaram características mais próximas de outros alossauroides. Dentes da formação Gokwe, Zimbábue, descritos por Bond e Bromley, 1970, como semelhantes ao Carcharodontosaurus, foram atribuídos ao gênero provisoriamente por Mickey Mortimer, mas estudos posteriores os consideraram indeterminados. Dentes da formação Alcântara Brasil foram atribuídos ao Carcharodontosaurus em 2002, mas essa associação foi contestada devido à origem geográfica dos fósseis. O holótipo do Carcharodontosaurus saharicus IPHG 1922, X46, tinha 10,9 de comprimento, 3,35 de altura e pesa 6 a 6,5 toneladas. Esse indivíduo é significativamente menor que o neótipo SGM DIN-1, que foi estimado em 12,4 a 12,95 metros de comprimento, 3,8 a 3,97 de altura e pesa 7,2 a 9 toneladas. Porém, há uma estimativa maior, de 13,28 metros de comprimento, 4 metros de altura e um peso de 9,57 toneladas. Isso posiciona o Carcharodontosaurus saharicus como um dos maiores terópodes carnívoros terrestres já conhecidos, sendo o segundo maior Carcharodontosaurídeo e o terceiro maior terópode de acordo com a maioria das estimativas. Por outro lado, Carcharodontosaurus iguidensis era menor, alcançando cerca de 11,10 metros de comprimento, 3,36 metros de altura e pesando 6,2 a 6,7 toneladas. O maior e mais completo crânio de Carcharodontosaurus saharicus teria cerca de 1,6 metros de comprimento, comparável aos maiores crânios de Tyrannosaurus rex. Nenhum crânio completo foi preservado, faltando pré-maxilas, partes posteriores completas e mandíbulas. Diferentemente dos tiranossaurídeos, os crânios dos Carcharodontosaurídeos, incluindo o Carcharodontosaurus saharicus, eram mais delgados e menos robustos, projetados para cortes precisos em vez de esmagamento. O crânio do neótipo apresentava um formato triangular em vista lateral, afilando-se para frente, como em outros Carcharodontosaurídeos, como Mapusaurus e Giganotosaurus. Além disso, a fenestra antorbital ocupava mais de 30% do comprimento do crânio e era rodeada por fossas em vários ossos, incluindo maxilas e nasais. A superfície rugosa encontrada no nariz e no lacrimal sugere a presença de estruturas semelhantes a chifres, potencialmente cobertas por queratina. Uma característica marcante do Carcharodontosaurus saharicus é o exterior esculpido das maxilas, um traço único do gênero. Em contraste, Carcharodontosaurus iguidensis apresenta fossas antorbitais menores, uma crista medial na maxila e um processo ao longo de sua linha média, características ausentes no Carcharodontosaurus saharicus, diferenciando as duas espécies. A maxila do espécime IPHG 1922X46 teria cerca de 70 centímetros de comprimento, enquanto a do neótipo era ainda maior, contendo 14 alvéolos dentários em cada lado. Partes da caixa craniana também foram preservadas, compartilhando similaridades com o Giganotosaurus, mas com uma crista nucal mais proeminente que se projeta sobre o teto do crânio. Os ossos frontais do Carcharodontosaurus saharicus são fundidos, um traço comum entre terópodes, enquanto os jugais têm formato triangular e são bastante largos. A articulação da mandíbula inferior está localizada atrás do côndilo occipital, uma característica distinta. Fragmentos de dentário atribuídos ao Carcharodontosaurus saharicus apresentam alvéolos dentários profundos e expandidos, semelhantes aos de outros grandes terópodes. E como no Tiranotitan e Giganotosaurus, o dentário provavelmente contaria com 16 alvéolos. As estimativas da contagem de dentes do Carcharodontosaurus variam, mas estudos recentes sugerem que o animal possuía cerca de 62 dentes, sendo 30 no dentário, 8 no pré-maxilar e 24 na maxila. Os dentes dos Carcharodontosaurídeos estão entre os maiores encontrados em dinossauros, com um dente maxilar do espécime IPHG 1922X46 medindo 6,8 centímetros de altura,
e 3,5 centímetros de largura. Apesar do tamanho, são extremamente finos, com espessura geralmente inferior a 1 centímetro. As margens anterior e posterior dos dentes apresentam serrilhas numerosas, com o Carcharodontosaurus saharicus exibindo entre 18 e 20 serrilhas por centímetro, enquanto o Carcharodontosaurus iguidensis chega a ter até 32 serrilhas por centímetro. Os dentes são retos, lateralmente achatados e têm formato fusiforme em seção transversal, embora os dentes localizados na parte posterior da boca sejam mais recurvados. A margem posterior das coroas dentárias é recurvada e termina de forma convexa. Rugas de esmalte arqueadas estão presentes em ambos os lados das coroas, curvando-se em direção às serrilhas marginais e formando faixas próximas às extremidades. Em 2001, Hans C. E. Larsson descreveu o ouvido interno e o endocrânio de Carcharodontosaurus saharicus. O cérebro apresentava uma organização típica de répteis não avianos. A porção mais anterior era o prosencéfalo, seguido pelo mesencéfalo, que se inclinava para baixo em um ângulo de 45 graus em direção à parte traseira do animal. Posteriormente encontrava-se o rombencéfalo, que era paralelo ao prosencéfalo e formava um ângulo de 40 graus com o mesencéfalo. De maneira geral, o formato do cérebro do Carcharodontosaurus saharicus era semelhante ao do Allosaurus fragilis, um dinossauro relacionado. A proporção do volume cerebral em relação ao tamanho do cérebro era típica de répteis não avianos, e o animal possuía um nervo óptico de grandes dimensões. Os 3 canais semicirculares do ouvido interno tinham uma configuração subtriangular quando vistos lateralmente, um traço encontrado em alossauros, lagartos e tartarugas, mas ausente em aves. Esses canais, apesar do nome, eram bastante retos, resultando em uma silhueta pontiaguda. O lobo flocular do cérebro, responsável por funções como equilíbrio e coordenação, projetava-se na área cercada pelos canais semicirculares, de forma semelhante ao observado em outros terópodes, aves e pterossauros não avianos. Poucos elementos pós-cranianos do Carcharodontosaurus são conhecidos com certeza, embora diversos ossos isolados encontrados no Saara tenham sido atribuídos ao gênero sem análises detalhadas. Assim como outros Carcharodontosaurídeos, ele apresentava uma constituição robusta, membros anteriores reduzidos, cauda longa e pescoço curto. O espécime mais completo conhecido foi o IPHG 1922X46, que foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Esse espécime incluía 3 vértebras cervicais, sendo uma um eixo e as outras 2 vértebras cervicais anteriores articuladas. Essas últimas eram mais longas e largas que o eixo. As vértebras cervicais do Carcharodontosaurus eram robustas e opistocélicas, ou seja, possuíam extremidades posteriores côncavas. Essas vértebras, semelhantes às do Giganotosaurus, eram cobertas por espinhos neurais baixos conectados a processos transversos robustos que se projetavam sobre os pleurocelos. Depressões laterais que provavelmente abrigavam sacos de ar pneumáticos para reduzir o peso das vértebras. Os centros das vértebras tinham quilhas ao longo dos lados ventrais. Uma vértebra caudal anterior também foi identificada, sendo curta e platicélica, ou seja, com extremidades planas. Essa vértebra, incompleta, carecia de parte da espinha neural, mas apresentava diapófises que se conectavam aos chevrons. 2 chevrons em forma de lâmina também foram preservados no espécime. A pelvis estava parcialmente preservada, incluindo ambos os pubis e o isquio esquerdo. Em gêneros relacionados, pelvis completas são conhecidas, e no Carcharodontosaurus, o isquio era orientado para trás enquanto os pubis se projetavam para frente, uma característica típica dos saurisquianos. Os pubis provavelmente mediam cerca de 1 metro de comprimento quando completos, com hastes finas e extremidades anteriores expandidas lateralmente, formando um formato em V na vista frontal. Ambos os fêmures foram recuperados, junto com a fíbula esquerda. Os fêmures mediam 1,26 metros de comprimento, sendo um dos maiores registrados entre os terópodes. Eles eram praticamente retos, exceto pelas extremidades ligeiramente curvadas. O trocânter maior era pequeno,
mas apresentava uma saliência marcante que servia como ponto de fixação para o músculo M, caudofemoralis longus, responsável por movimentar a cauda. A fíbula, com 88 centímetros de comprimento, era cerca de um terço menor que os fêmures. Sua extremidade anterior era triangular em vista lateral, com côndilos proeminentes, enquanto a extremidade posterior era arredondada. Carcharodontosaurus é o gênero principal da família Carcharodontosauridae e da subfamília Carcharodontosaurinae. Esta subfamília inclui o próprio Carcharodontosaurus e outros carcharodontosauríneos, como Giganotosaurus, Mapusaurus, Meraxes e Tiranotitan. No entanto, esses gêneros formam uma tribo distinta chamada Giganotosaurini. Carcharodontosauridae foi um clado nomeado por Stromer para Carcharodontosaurus e Baariasaurus, embora o nome tenha permanecido em desuso até o reconhecimento de outros membros do grupo no final do século XX. Stromer percebeu semelhanças nos ossos do Carcharodontosaurus com os de terópodes americanos como Allosaurus e Tyrannosaurus, levando-o a considerar a família como parte de Theropoda. A descrição dos fósseis de Carcharodontosaurus, realizada por Paul Sereno em 1996, resultou na criação de um clado transcontinental de Carcharodontosaurídeos. À medida que mais Carcharodontosaurídeos foram encontrados, suas relações evolutivas se tornaram mais evidentes. O grupo foi definido como todos os alossaurídeos mais próximos de Carcharodontosaurus do que Allosaurus ou Synraptor, por Thomas R. Holtz e seus colegas em 2004. Carcharodontosaurus é menos conhecido do que muitos outros Carcharodontosaurídeos, com Meraxes e Giganotosaurus, sendo representados por esqueletos quase completos. Membros da família foram identificados do Jurássico Superior ao Cretáceo Médio em todos os continentes, exceto Oceania e Antártida. Rodolfo Coria e Leonardo Salgado sugeriram que a evolução do gigantismo nos terópodes poderia estar relacionada a condições comuns em seus ambientes ou ecossistemas. Sereno e seus colegas descobriram que a presença de Carcharodontosaurídeos na África, Carcharodontosaurus, América do Norte, Acrocanthosaurus, e América do Sul, Giganotosaurus, indicava uma distribuição transcontinental durante o Cretáceo Inferior. As barreiras oceânicas no Cretáceo Superior parecem ter interrompido as rotas de dispersão entre os continentes Norte e Sul, resultando em faunas mais distintas e provinciais, ao dificultar a troca de espécies. Anteriormente, acreditava-se que o mundo do Cretáceo fosse biogeograficamente separado, com os continentes do norte dominados por tiranossaurídeos, a América do Sul por abelissaurídeos e a África por Carcharodontosaurídeos. A subfamília Carcharodontosaurinae, a qual pertence o Carcharodontosaurus, parece ter sido restrita ao sul de Gondwana, composto pela América do Sul e África, onde provavelmente eram os predadores de topo. A tribo sul-americana Giganotosaurine pode ter se separado de seus parentes africanos devido à vicariância, quando Gondwana se fragmentou durante o Cretáceo Inferior, nas eras Aptiana e Albiana. Uma análise biomecânica das capacidades de elevação do Carcharodontosaurus foi realizada pelo paleontólogo Donald Henderson e pelo paleoartista Robert Nichols em 2015. Os pesquisadores utilizaram modelos 3D do animal, além de um saurópode subadulto Limaisaurus, que, embora não tenha sido encontrado junto ao Carcharodontosaurus, possui semelhanças com os rebachissaurídeos dos leitos Kenken. Os modelos consideraram o tamanho dos pulmões e outras estruturas pneumáticas de ambos os animais, permitindo uma simulação precisa do peso que poderiam levantar. O estudo revelou que um Carcharodontosaurus saharicus adulto poderia suportar até 424 quilos, 935 libras, metade do peso de um Limaisaurus adulto. Contudo, 2 adultos de Carcharodontosaurus saharicus juntos poderiam levantar até 850 quilos, 1.875 libras. A dentição dos alossaurídeos é distinta, com os dentes dos Carcharodontosaurídeos sendo finos e em formato de lâmina. No entanto, esses dentes são frágeis e provavelmente não suportariam impactos contra superfícies duras, como ossos, sem risco de quebrar ou deformar.
Esse problema é ampliado pelas bordas retas, pontas ligeiramente curvadas e formas sinusoidais observadas nos dentes. Apesar disso, seus dentes são bem mais robustos do que os de terópodes menores e, devido ao seu tamanho, podem suportar maiores pressões. O Carcharodontosaurus também tinha uma alta taxa de reposição dental, permitindo que dentes danificados fossem rapidamente substituídos, ao contrário dos mamíferos atuais, que precisam gastar muita energia para manter seus dentes. Evidências de mordidas que esmagam ossos são observadas em Allosaurus, que se envolvia em rituais de mordidas faciais com outros indivíduos e mordia as pelvis de Stegosaurus, como mostrado pelas marcas de mordida. As forças de mordida do Carcharodontosaurus, assim como de outros grandes terópodes como Acrocanthosaurus e Tyrannosaurus, foram analisadas. Estudos mostraram que os Carcharodontosaurídeos tinham forças de mordida muito menores que o Tyrannosaurus, apesar de terem tamanho similar. A força de mordida anterior de Carcharodontosaurus saharicus foi estimada em 11.312 newtons, enquanto a posterior foi de 25.449 newtons, valores bem inferiores aos do Tyrannosaurus, sugerindo que o Carcharodontosaurus não consumia ossos. Estudos adicionais com crânios de terópodes confirmaram que esses animais provavelmente se alimentavam de presas mais macias, ao contrário dos tiranosaurídeos. Os crânios de terópodes gigantes, como o Carcharodontosaurus, eram instáveis devido às grandes estruturas pneumáticas que diminuíam o peso, ao contrário dos crânios de gêneros menores, que eram mais firmes. No entanto, Spinosaurus e Suchomimus apresentaram estresse ainda maior em seus crânios, indicando que só podiam consumir presas pequenas e leves. Análises isotópicas dos dentes de Carcharodontosaurus saharicus mostraram valores de Δ18, o mais altos do que os encontrados no Spinosaurus, sugerindo que este último tinha hábitos semiaquáticos, enquanto o Carcharodontosaurus era mais terrestre. Isso é confirmado pela tafonomia dos dentes de Carcharodontosaurus saharicus, que são encontrados com mais frequência em ambientes terrestres do que aquáticos. O Carcharodontosaurus também era homeotérmico, com uma fisiologia termorreguladora, semelhante à endotérmica, como indicado pelos isótopos, sugerindo que ele absorvia a maior parte do seu oxigênio por meio da água potável, e não diretamente da água. Terópodes como Carcharodontosaurus, Allosaurus e Acrocanthosaurus possuem cristas lacrimais alargadas, cuja função exata ainda é desconhecida. O paleontólogo Daniel Schuri sugeriu que essas cristas poderiam ser usadas em cabeçadas entre os indivíduos, mas a durabilidade dessas estruturas não foi estudada. Um estudo de 2006 realizado pelo biólogo Kent Stevens investigou as capacidades de visão binocular dos alosauroides, Carcharodontosaurus e Allosaurus, além de diversos celurossauros como Tyrannosaurus e Stenonychosaurus. Utilizando a perimetria modificada nos modelos das cabeças desses dinossauros, Stevens concluiu que a visão binocular do Carcharodontosaurus era limitada devido ao seu longo e estreito rosto. O maior campo de visão binocular acontecia em elevações mais altas, o que sugere que o Carcharodontosaurus provavelmente mantinha sua cabeça inclinada a cerca de 40 graus para baixo, com os olhos voltados para cima, a fim de alcançar a visão binocular máxima. A visão desses alossauroides é comparável à dos crocodilos, sugerindo que eles eram predadores de emboscada. Eles provavelmente detectavam suas presas através da paralaxe de movimento entre a vítima e o fundo, com um campo de visão binocular estreito, auxiliando na avaliação da distância e no tempo dos ataques. O crânio neótipo de Carcharodontosaurus saharicus é um dos muitos espécimes de alossauroides que apresentam patologias, como sinais de mordidas, infecções e fraturas, observadas também em Allosaurus e Acrocanthosaurus, entre outros. Este crânio possui uma ferida circular perfurante no nariz e uma projeção anormal de osso na borda anteorbital. Um estudo posterior sugeriu que isso pode ter sido causado por mordidas craniofaciais. Os fósseis de Carcharodontosaurus são encontrados em diversos locais da era Cretácea no norte da África, em áreas semelhantes às de distribuição de espinossauros e deltadromeus. Durante esse período,
O norte da África fazia fronteira com o Mar de Tétis, o que transformava a região em um ambiente costeiro, dominado por manguezais e com amplas planícies de maré e cursos d'água. Isótopos encontrados nos fósseis de Carcharodontossauros e Spinossauros sugerem que os leitos Ken-Ken experimentaram uma estação monsônica temporária, ao invés de chuvas constantes, em condições similares às observadas em ambientes subtropicais e tropicais do Sudeste Asiático e da África subsaariana. Esses depósitos fluviais continham peixes grandes, como o Serrote onchopristis, o Selacanto malsonia e o Bichir bawitius. Como resposta, houve uma abundância de crocodiliformes piscívoros, como o gigantesco Stomatossuchidio Stomatosuchus no Egito e os gêneros Elosuchus, Laganosuchus e Aegisuchus no Marrocos. Além disso, o Marrocos teve uma grande variedade de pterossauros, incluindo Cirocopteryx e Nicorynchus. A fauna de dinossauros nesses locais é uma exceção, pois há uma proporção menor de dinossauros herbívoros em relação aos carnívoros, indicando que havia uma partição de nicho entre os diferentes grupos de terópodes. Enquanto os espinossaurídeos se alimentavam de peixes, outros grupos caçavam dinossauros herbívoros. Evidências isotópicas apoiam essa teoria, mostrando que Carcharodontosaurídeos e ceratossauros dos leitos Ken-Ken e da formação Eulhas consumiam maior quantidade de animais terrestres de tamanho considerável. Alguns saurópodes, como o Paralititã e a Egiptossauros, são conhecidos da formação Barraria, enquanto o Rebaquisauros é encontrado nos leitos Ken-Ken. Nos leitos Ken-Ken, os Carcharodontosaurídeos são representados por Carcharodontossauros saharicus e Sauroniops, enquanto Eucarcharia e possivelmente Carcharodontossauros são encontrados na formação Eulhas e Carcharodontossauros iguidenses na formação Escar. Uau, pessoal! Agora sabemos tudo sobre o Carcharodontossauros, esse impressionante predador do Cretáceo. Com seus dentes afiados e tamanho colossal, ele certamente era um dos maiores caçadores da sua época. E aí, o que vocês acharam desse gigantesco dinossauro? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer nos apoiar, pode fazer isso de uma forma bem simples através do Valeu Demais. É só enviar uma contribuição no valor que preferir, 2, 10 ou 50 reais, e ainda aproveitar para mandar uma pergunta ou tirar uma dúvida. Sua colaboração faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos cada vez melhores para você. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue curioso e em busca do conhecimento. E não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre os incríveis dinossauros que estamos explorando aqui no canal.